Olá, queridos e amados irmãos e irmãs no Salvador Jesus. Estamos aqui mais uma vez para este momento de reflexão na sua santa palavra, um momento especial onde podemos juntos aprender um pouquinho mais sobre o grande amor de Deus revelado a nós através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu quero dar sequência aos estudos que venho fazendo sobre os mandamentos, escolhendo hoje o 7º mandamento que diz: não furtarás. Eu inicio este momento invocando a presença do nosso bondoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para esse nosso momento de introdução, eu escolho a música muito conhecida, a música das servas, Com Tudo Que Somos e Temos. Somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem Linda música, né? Com tudo que somos e temos, a Ti nos consagramos, Senhor. Nos chamaste para trabalhar no Teu reino, nesta obra de amor. Em primeiro lugar, queremos dizer obrigado, Senhor, por nos chamar a trabalhar na Sua grande seara. O 7º mandamento que diz: não furtarás. Ele tem como explicação de Lutero a seguinte: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar dele por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida. Esta é a explicação que Lutero dá para o 7º mandamento. Enfim, todos nós temos os nossos bens, alguns mais, outros menos. Mas, em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por termos o que comer, o que vestir e também onde morar, um teto para a nossa vida, para não vivermos, como infelizmente muitos vivem, debaixo de pontes, viadutos, nas calçadas das ruas, em bancos de praças e assim por diante. Então, muitas são as pessoas que vivem dessa forma. Nós temos motivos para agradecer ao nosso Deus por tudo que somos
e por tudo que temos. E a Deus nós queremos consagrar tudo isso. Por quê? Porque tudo pertence de Deus, pertence a Deus. Foi Deus quem nos deu. Somos administradores dos bens que Deus nos dá aqui neste mundo. Veja o que diz o Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, vejam bem a primeira frase deste pequeno texto bíblico. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ou seja, nós somos moradores, nós somos passageiros, estamos aqui por um tempo determinado. E aí pense, meus queridos, muitas pessoas brigam por causa de herança, muitas pessoas antes dos pais morrerem já estão brigando entre si, entre irmãos, para ver quem fica com a herança. Que coisa triste. Na verdade, nada pertence a ninguém aqui neste mundo. Somos mordomos dos bens que o Senhor nos deu. Mordomos significa que nós administramos aquilo que o Senhor nos deu. A uns mais e a outros menos. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo mais uma vez pertence a Deus. Todo dom perfeito vem do Pai, vem do Senhor Deus, que nos criou e que nos mantém aqui neste mundo. O Senhor Deus que nos prepara para a vida eterna com Ele lá no céu, através da obra de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a obra redentora realizada na cruz do Calvário, com a sua morte e com a sua ressurreição. Portanto, queridos irmãos, tudo pertence ao nosso bondoso Deus. E nós queremos administrar bem aquilo que Deus nos deu. Por isso, não devemos tirar o dinheiro, os bens, nem fazer negócio desonesto. Não devemos tirar o dinheiro ou os bens de quem? Do próximo. Então, o 7º mandamento, ele está aí para defender a nossa propriedade e a propriedade do próximo. Nós temos uma cerca. O que está do lado de lá não é meu. O que está do lado de cá não é seu. Então, assim, esta separação, o que é meu, o que é seu é seu. Eu não posso querer de qualquer maneira aquilo que é teu e nem você pode querer de qualquer maneira aquilo que é meu. A cada um Deus deu de acordo com a sua capacidade de administrar. Lembrem-se da parábola dos talentos. A um, o homem deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade administrativa. Talvez alguém possa perguntar, mas por que isso? Isso não cabe a eu responder. Isso cabe a Deus. Deus é o dono e Ele sabe perfeitamente o que dará a mim e a você, querido irmão e irmã. O 7º mandamento está aqui para dizer também a forma correta de conquistar os nossos bens. É através do nosso trabalho honesto, não é através de negócios fraudulentos ou de mercadorias falsificadas, mas o 7º mandamento está aí para proteger a nossa propriedade, a minha, a do próximo, ou seja, a sua, e também ele nos mostra a forma correta de conquistar o nosso dinheiro, conquistar os nossos bens e assim poder administrar bem aquilo que Deus nos dá.
Veja o que Efésios 4:28 diz. O apóstolo Paulo, fala aqui: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Ou seja, trabalhe. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe. Conquiste os seus bens com o suor do seu rosto. É o que Deus diz lá a partir do momento que o homem cai em pecado. Do suor do teu rosto comerás. E é o que Deus quer de cada um de nós. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, com o nosso trabalho, nós podemos conquistar muitas coisas. Levítico 19:35 diz assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Ou seja, venda aquilo que realmente é. Não venda uma coisa por outra. Ou não engane. Muitas pessoas mexem na balança, por exemplo, para não conferir o peso, às vezes para dar mais, às vezes para dar menos, depende de quem está comprando, quem está vendendo. Isso é fraude, isso é roubo. Deus não quer que nós agimos dessa forma. Na medida, muitas vezes as pessoas enganam as outras. Vai comprar 10 metros de mangueira e vem apenas 9. Isso é roubo. Não dá para ganhar a vida dessa forma. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, nós vemos as pessoas querendo passar uma por cima das outras, dando golpes, enganando, fraudando, querendo levar vantagem em tudo. O mundo acha que isso está correto, mas para Deus não é correto. Portanto, nós cristãos que queremos servir a Deus, também devemos ser honestos naquilo que nós estamos fazendo. Então, esse não cometereis injustiça significa sejam honestos, trabalhem, conquistem, agradeçam a Deus pela força, pela saúde, pela capacidade que Ele dá para cada um de nós podermos fazer aquilo que melhor nós sabemos fazer. Seja lá das pequenas coisas até as maiores. Deus deu a capacidade para cada um de nós fazer aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, para a nossa vida terrena. Jeremias 22:13 diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Aqui, Deus está condenando o patrão que não paga, o inquilino que não paga o aluguel, o empregado que recebe mas não trabalha, o empregado que rouba do patrão tempo, bens, o patrão que rouba do empregado, ou seja, na hora do pagamento não faz, dá golpe e assim cresce às custas dos outros. Meus queridos, o mundo está cheio disso. Muitas vezes nós sofremos com isso e Deus é muito claro quando diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, ai daquele que conquista os seus bens às custas das outras pessoas. Isto tudo será prestado conta um dia, quando Jesus voltar, na hora da nossa morte. Nós vamos ter que prestar conta disso. As pessoas que agem dessa forma terão que prestar contas disso. Portanto,
Mais uma vez eu digo, sejamos honestos. Sejamos honestos para que nós possamos viver em paz, com a consciência tranquila, aqui nos preparando para a eternidade. Salmo 37, versículo 21 diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Pedir emprestado e não devolver é a mesma coisa que roubar. O justo, o honesto, o cristão, ele procura ajudar ao necessitado e não tirar do próximo, muitas vezes daquela forma medíocre, onde a pessoa tem muito pouco e o pouco que aquela pessoa tem ainda, o corrupto vai lá e tira dele. Isso é como a história que Natan conta para Davi, onde um homem rico recebeu uma visita e, para fazer o jantar, ele vai no pasto do homem pobre e pega uma ovelha dele lá. Em vez de matar uma ovelha das suas, que eram muitas, mata a ovelha do pobre, que tinha apenas uma ovelhinha lá no pasto para o seu consumo próprio. Então, isso é fraude, isso é desonestidade. Deus não quer isso de nós, queridos irmãos. Deus não quer que ninguém faça isso, muito menos nós, os cristãos, que temos em nossa consciência aquilo que é certo e aquilo que é errado. Em Provérbios 29 e 24 diz assim: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Ou seja, o que tem parte com o ladrão, aquele que sabe e não denuncia, está sendo conivente, está compactuando com aquilo ali. Tome cuidado, porque esse pacto é um pacto diabólico. Então nós, como cristãos, não podemos compactuar com as coisas erradas, com as fraudes, com os roubos. E isso vale para tudo, no trabalho, na igreja, na sociedade, na política, enfim, em todos os âmbitos. Nós não podemos compactuar com fraudes, com roubos, com coisas erradas que vão contra a vontade do nosso bondoso Deus. Aqui eu falei bastante sobre essa questão do furto, do roubo, e muitas vezes as pessoas pensam que roubar é apenas assalto à mão armada, sequestro, coisas grandes, que saem na mídia. Mas roubo vai muito além disso. Por exemplo, a questão do pegar emprestado e não devolver. Outra coisa, você que é adolescente, criança, se você lá na escola pega a caneta de um colega e não devolve, isso é roubo. A consequência do pecado é diferente, no entanto, o pecado é o mesmo. Se você roubar um carro, eu roubar um carro, a consequência vai ser a prisão. Se roubar uma caneta, não vai dar nada, mas diante de Deus, o roubo de uma caneta, de uma borracha ou de qualquer coisa simples é a mesma coisa que roubar um carro ou fazer um assalto. O pecado é o mesmo, a consequência é diferente. Portanto, temos que aprender desde pequenos que pecado é pecado e as consequências, elas podem ser grandes, inclusive eterna, com a condenação. Muito bem, agora chegando ao final, de acordo com a explicação de Lutero, o que nós então devemos fazer? O que o sétimo mandamento nos ordena? Devemos ajudar o próximo e repartir com ele. Devemos favorecer o próximo em suas necessidades.
naquilo que for possível. É claro, nós não vamos tirar da nossa boca passar necessidade, né, para entregar a outros. Muitos ensinam assim. Não, mas nós vamos compartilhar naquilo que for possível. E não só questão material, mas algo muito importante que nós podemos compartilhar com o nosso irmão também é a oração. É levá-lo para a igreja, convidá-lo, é mostrar Jesus a ele. Mas vamos lá o que diz aqui os textos bíblicos. Filipenses 2,4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Às vezes a gente se preocupa demais com aquilo que é nosso e esquece do próximo. O simples fato de olhar, cuidar da propriedade do próximo. Se você mora na cidade, seu vizinho saiu, não custa você ficar de olho lá na casa dele para ver se está tudo certinho. Da mesma forma, quando eu saio de casa, é importante dizer ao vizinho: olha, dê uma olhadinha aí para mim, confira se está tudo certo. Não é trabalho. Isso não é trabalho, é um privilégio poder contar com o vizinho, com o amigo, com as pessoas para nos ajudar. Então, se preocupar também com a propriedade do próximo. Mateus 5,42 diz assim: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou seja, se você tem condições de ajudar, ajude. Ajude, porque fazendo assim, você pode ter certeza que você estará ajudando ao próprio Jesus. E lá no dia do juízo final, Jesus vai dizer: quando estive com fome, me deste de comer. Quando estive com sede, me deste de beber. Quando estive preso, foste me visitar. Ah, Senhor, mas quando eu fiz isso? Ah, lembra quando você fez aquele pobre necessitado? A mim o fizeste. E em Marcos 16,15 diz: e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa, como disse antes, essa é a melhor coisa que nós podemos fazer: compartilhar o evangelho. E isso todos nós, sem exceção, podemos fazer e temos o privilégio de fazer: compartilhar a salvação com as outras pessoas. Podem ter certeza que isso é maravilhoso, é grandioso, né? E é o melhor que nós podemos fazer ao nosso próximo. Ore, compartilhe o amor de Jesus, sirva Jesus, para que um dia nós possamos nos encontrar, né, com todos lá no paraíso celestial. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui chegando ao final dessa nossa reflexão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E neste momento nós queremos falar com Deus em oração. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, muito obrigado por este momento especial que temos para poder estar aqui diante de Ti, ouvindo a Tua Santa Palavra. Nos abençoe para que nós possamos sempre trabalhar com honestidade e assim conquistar os nossos bens, os bens necessários para a nossa sobrevivência aqui neste mundo. Esteja com todas as pessoas, abençoando e guiando, e permita que nós possamos também compartilhar o Teu amor com todas as outras pessoas. Permita, Senhor Deus, que o necessitado possa também ter aquilo que for necessário para a sua sobrevivência e suprir as suas necessidades através do seu trabalho honesto, através da ajuda do seu semelhante. Querido Deus, abençoe aqueles que estão passando por dificuldades, os acamados, aqueles que estão hospitalizados neste momento de pandemia, que tantas pessoas estão doentes. De acordo com a Tua santa vontade, restaura-lhes a saúde. Aos enlutados, Senhor Deus, restaura-lhes a paz, para que possam em Ti encontrar o conforto, o consolo em meio às angústias. Tudo isso, Senhor, elevamos a Ti em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo restante de semana. Lembrando que para quem está em Afonso Cláudio, os nossos cultos serão no sábado às 19 horas e no domingo às 9 horas da manhã. Espero vocês. E agora, para concluir, fiquem com a música Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou, sobre a morte triunfou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tu que agora sabes deste seu perdão, sentes pelo teu irmão. Vai então e ensina, Cristo é salvação, que tira da escuridão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.